Glória ao Senhor. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Acima de tudo, ó Pai, nós te pedimos que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A Deus seja a glória. Deus tem nos concedido o privilégio de termos acesso à palavra do Senhor. O privilégio de podermos estudar, de podermos ler a palavra do Senhor. E nós devemos aproveitar ao máximo. Nunca antes houve, até os nossos dias, tamanha oportunidade ou liberdade de informação como nós temos nos dias de hoje. As informações e as desinformações, inclusive, junto com as informações, são transmitidas de uma maneira abundante. Qualquer tema, qualquer assunto que você ou eu desejemos está tão facilmente ao nosso alcance. E mesmo assim, parece-me que a humanidade anda tão desorientada, até mesmo, digamos, triste tantas vezes, porque há uma necessidade de uma palavra que seja uma palavra de sabedoria para as pessoas. E você só encontrará isto naquela sabedoria perfeita que a Bíblia diz que vem lá de cima do Pai das luzes, em quem não há variação de luz alguma. Você só encontrará isto por uma revelação do Espírito Santo, tendo a palavra do Senhor em sua vida. É por isso que nós dedicamos as quartas-feiras a um momento de estudarmos a palavra, de entendermos a palavra, de compreendermos as Escrituras, de nos alicerçarmos na rocha que é a palavra do Senhor, bem como na rocha que é o Verbo vivo, Jesus Cristo, que é a verdade. Cristo é a palavra, e a palavra fala de Cristo Jesus. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, é toda ela cristocêntrica, é centrada na pessoa de Jesus. E nós temos que compreender tudo olhando segundo o referencial correto. E o referencial correto é Jesus. Tenhamos os nossos olhos, como a própria Escritura diz, fixos em Cristo Jesus. Especialmente quando lemos as Escrituras. Porque há quem leia as Escrituras com o seu olhar em outras coisas e não em Jesus. Se o teu olhar estiver em outras coisas, você irá analisar e interpretar isto segundo o olhar que você tem. Digamos, segundo a lente que você usa. E nós temos que aprender a olhar segundo a lente
de Cristo. Cristo e através de Cristo entendermos tudo o que é dito nas Sagradas Escrituras. E então, nós vamos a um texto que se fala sobre Jesus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Um texto que eu amo especialmente o final do versículo que nós leremos, o versículo de número 54. E, quanto a este corpo corruptível, se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, a força condenatória do pecado é a lei, pois a lei condena o pecado. Não pense que o pecado tem força na lei, mas é a força condenatória do pecado. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós poderemos ler até mesmo mais deste texto maravilhoso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, redigiu nesta sua primeira epístola aos Coríntios. É algo tão tremendo que a conclusão de Paulo é, portanto, a conclusão diante de tudo o que ele afirma, portanto, então, em vista de tudo isto, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Não há trabalho em vão na obra de Deus, na obra do Senhor, na igreja de Cristo. Trabalho esse feito pelos chamados trabalhadores da seara. Isso não quer dizer que o trabalho não seja cansativo, como o trabalho o é, e que exija de nós, como o trabalho exige, empenho, esforço e dedicação. Mas temos que ter, e temos esta segurança, que esse trabalho que fazemos no Senhor e para o Senhor, jamais é em vão. E Paulo, aqui no final do versículo 34, fala algo maravilhoso: tragada foi a morte pela vitória. Aonde a morte foi vencida? Aonde a morte foi derrotada?
Sabe, no ministério de Jesus Cristo, o Senhor Jesus enfrentou a morte em inúmeras ocasiões. Não somente o perigo de morte sobre ele próprio, como no dia que quiseram jogar Jesus de um precipício. E a palavra diz que Jesus os olhou e, passando por eles, se foi. Ali o Senhor venceu a morte, venceu aquela ocasião de morte. Quantas vezes Jesus triunfou sobre a morte e morte de outros, ressuscitando mortos. Jesus ressuscitou mortos, ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina de 12 anos, que morrera, e Jesus, entrando naquela casa de luto, trouxe aquela menina de volta à vida, chamando-a, dizendo: Talita cumi, menina, levante-se. E do luto se foi a alegria, a festa, a celebração da vida. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus triunfou sobre a morte. Em outra ocasião, quando Jesus caminhava e uma multidão com ele caminhava e todos celebravam e todos se alegravam, encontraram-se com outra multidão que lamentava, que chorava. Uma mulher viúva levando o seu filho para ser sepultado. E Jesus ali se encontra, então, com esse cortejo fúnebre. E também ali o Senhor transforma toda a realidade, porque o Senhor levanta o rapaz e o ergue e o devolve à sua mãe, e triunfa o Senhor sobre a morte. Então, em outra ocasião, Jesus vai com os seus discípulos até o túmulo de seu amigo Lázaro, de uma família amada, querida, onde tanto Lázaro como suas irmãs, Marta e Maria, eram pessoas do círculo íntimo do Senhor Jesus Cristo. E morto estava Lázaro já há 4 dias. Sabe, alguns estudiosos dizem que, segundo a cultura hebraica, uma pessoa depois de 4 dias de morte não tinha possibilidade nenhuma de reviver. Sua alma estava já fora dele, não haveria como revivê-lo. Foi justamente diante disto que o Senhor Jesus mandou rolar a pedra, tiraram a pedra, portanto, e Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E mais uma vez, Jesus venceu a morte. Mas agora, passado o tempo, Jesus é levado à cruz do Calvário. E ali, finalmente, a morte imagina ter a sua vitória. Jesus morre na cruz do Calvário, morre por mim, morre por você, morre em nosso lugar. E a morte então diz: agora eu venci. Eu posso imaginar
a morte, como se ela própria pudesse dizer: desta vez eu venci. Ele está morto. Onde está, ó morte, a tua vitória? Pensava a morte ter a vitória, mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. E vencida foi a morte. A morte foi vencida. E a semelhança de Jesus Cristo, nós também iremos naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar, nós ressuscitaremos com Ele. Nós já temos a vitória sobre a morte. Nisto, não estou querendo dizer que eu não morrerei, que você não morrerá. Isto eu estou querendo dizer que a vitória na morte não terá poder sobre nós, porque nós estamos destinados à vida e à vida eterna. Nós ressuscitaremos. Ressuscitaremos não neste corpo corruptível, mas num corpo incorruptível, um corpo semelhante ao corpo glorificado, ao corpo de Cristo na ressurreição. Nós ressuscitaremos e então viveremos esta plena vitória. E a Bíblia fala: tragada foi a morte. Há uma versão que, falando sobre isso, diz: morta foi a morte. Quando a morte é morta? Quando há uma ressurreição para a vida eterna. Então a morte é morta. A morte é vencida. E o aguilhão da morte, que é o pecado, também é derrotado. Ou seja, neste corpo glorificado, neste corpo incorruptível. Porque, meus irmãos, quando o primeiro casal pecou, através do pecado, a morte e a corrupção entraram no mundo. Não apenas a morte, mas a morte e a corrupção. Quando nós morremos, você vê aquela pessoa que está ali, um corpo sem vida. A morte chegou, mas as coisas não param com a morte. Pois depois, havendo a morte, há um processo todo de putrefação, que é o que? A corrupção continua agindo. Todos nós vivemos nesse estado de morte e corrupção e temos a vitória sobre isto por meio da fé em Jesus Cristo. Todos nós, desde que nascemos, temos a certeza, diz que a coisa mais certa na vida é a morte. Assim é o ditado popular. Mas para a nossa fé, a coisa mais certa na vida não é a morte. A coisa mais certa na vida é a redenção plena através de Jesus Cristo. É mais certo que a própria morte. Pois o próprio apóstolo Paulo fala no texto que precede o texto que nós lemos: nem todos dormiremos,
o que significa nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, esta redenção plena do nosso corpo. O apóstolo Paulo mesmo disse: quem me livrará do corpo desta corrupção? Pedro diz: ainda que o meu tabernáculo, ou o nosso tabernáculo, se corrompa, se desfaça, este corpo, todos nós envelhecemos, todos nós sentimos o processo de envelhecimento, que é um processo de corrupção da capacidade do nosso próprio corpo. E que um dia nós teremos que estar prontos para passar por esse momento da morte, e que o Senhor não nos deixará passar sozinhos, porque Ele é o nosso pastor. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tu estás comigo. Também Deus, a palavra do Senhor nos diz que envia os seus anjos. Então não tema a morte. A morte não é algo que seria o natural, embora a morte é natural, nós que fomos criados para a glória de Deus, o homem que foi criado para ser santo, porque, veja bem, a morte só é gerada, biblicamente falando, pelo pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, isso não era algo, nós fomos feitos, criados, vou chamar assim, do projeto de Deus, em minha vida, em tua vida, de toda a humanidade, nós fomos criados para a eternidade. E você pode notar que não é natural, nem saudável, ficarmos pensando na morte. De certa maneira, eu diria que nós até rejeitamos a ideia da morte. E graças a Deus que a gente não fica pensando que vai morrer, senão você viveria uma vida horrível. O fato de você viver e você sente algo assim, como se você, vivendo agora, nesse momento, você estivesse sentindo que você vai viver para sempre. Há uma semente, não é a melhor palavra, mas eu chamarei assim, uma semente de eternidade dentro de nós. Aleluia! Nós temos uma semente de eternidade dentro de nós. O homem não foi feito para a morte. A morte veio em consequência do pecado. O homem foi feito para a vida. Você percebe claramente que você foi feito para a vida, e tudo o que é um deleite na vida, um desfrutar na vida, até mesmo eu diria, perceba que as grandes necessidades da vida, quando você as atende, elas são prazerosas, elas são motivo de deleite. Quando você tem fome e você come, é algo prazeroso. Quando você tem sono, é uma necessidade, e você dorme, é algo prazeroso. Quando você tem sede, e você
bebe. Como isso é prazeroso? Eu me lembro de meu pai, que meu pai tinha o costume de beber água num dia bem quente, mas água gelada. E quando ele terminava de beber, ele fazia... Ele estava desfrutando, sabe? Deus nos criou para nós desfrutarmos. Para nós desfrutarmos. Então, tudo na vida, você pode, se as necessidades, quando atendidas, são desfrutar na nossa vida, imagine desfrutar de alegrias. Deus nos criou para isso. Mas quando a Bíblia diz que tragada foi a morte, ela não foi apenas comida, digamos assim, ou morta. Ela foi tragada. Ela não foi apenas abatida. Ela foi anulada. A ideia aqui é como se a morte tivesse sido completamente devorada ou engolida. A morte foi completamente vencida. Totalmente vencida. O leão de Judá perseguiu a morte. O leão de Judá atacou a morte. O leão de Judá abateu a morte. E o leão de Judá devorou completamente a morte. Essa é uma vitória completa, uma vitória total em nossas vidas. E nós viveremos não apenas a vida que agora vivemos, mesmo que ela seja longeva, ela é apenas um sopro em relação à eternidade que nos espera. E se Deus nos dá deleites momentâneos numa vida momentânea, Ele nos dará deleites eternos numa vida eterna. E nós precisamos ter essa segurança. Nós, recentemente, estivemos no sepultamento de uma daquelas pessoas que morreram num acidente. Aqueles 5 missionários jovens da Jocum, uma moça de seus 20 anos, neta do pastor Edmundo, pastor esse da Igreja Batista Monte da Fé, lá na Rocinha, na Vila Cachopa, homem que me consagrou ao ministério. E lá estivemos, eu, Luiziana, Ana, a missionária Marcilene também estava conosco, o pastor Marcelo, nós estivemos lá para dar apoio à família. Mas é impressionante a palavra de todos, a palavra do avô, a palavra da avó, a palavra do pai, a palavra da mãe, a palavra dos tios.
algo extraordinário. Havia dor, havia tristeza, sim. Pois a morte, a Bíblia mesmo diz, e você nunca deve esquecer, é a última inimiga a ser vencida. Morte não é amiga, morte é inimiga. É inimiga. E não pode haver paz entre nós e essa inimiga. Nós temos que lutar contra a morte. Nós temos que estar lutando contra a morte moral, a morte espiritual, a morte física, as injustiças que levam à morte e tantas outras coisas. Nós somos inimigos da morte. E ela será a última inimiga a ser vencida. E se a morte é a última inimiga a ser vencida, a boa notícia é, se ela é a última, isso quer dizer que nós teremos vencido todos os demais inimigos. E no final venceremos a última inimiga. Venceremos pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor. Mas ali estava aquela família, e especialmente a Raquel, filha do pastor Edmundo, mãe da missionária, 20 anos de idade. E ali, com o coração quebrado, ali em luto, mas falando, louvando a Deus, dizendo: eu sei que minha filha cumpriu o propósito. E por que temos tamanha paz? Porque nós nos encontraremos e permaneceremos juntos por toda a eternidade. Isso não é mais pregado dentro da igreja. Há temas que a igreja não mais prega. Porque pregar sobre isso não enche igreja. Pode até esvaziar, mas encher não enche. Mas eu digo a você o seguinte: nós temos que ter consciência. Deus nos deu uma vitória que nem a morte pode roubar de nós. A morte, que é a maior de todas as perdas. Tanto quem morre, quanto quem perde a pessoa que morreu. O apóstolo Paulo diz que o morrer em Cristo é lucro. O morrer em Cristo é lucro. A graça de Deus é tão poderosa que a maior de todas as perdas se torna o maior de todos os lucros. Meus amados irmãos, por isto Paulo diz: em vista disto, permaneçamos firmes, pois aquele que me dá vitória sobre a própria morte não me dará vitória sobre outras coisas. Por isso a Bíblia diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? O mesmo raciocínio é verdadeiro. Se ele me dá a vitória sobre a morte, como não me dará a vitória sobre outras coisas? Deus, a Bíblia diz que não apenas nos dá a vitória, mas bendito seja Deus, que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. Por isso, em vista disto, permaneçamos firmes, inabaláveis, certos de que Deus nos conduzirá em triunfo. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e te pedimos que haja consciência. Pois a vitória de Jesus, através da tragédia da cruz,
nos libertou de todas as demais tragédias, e a sua ressurreição nos dá direito, Senhor, a nós também ressuscitarmos naquele grande e glorioso dia, pois as chaves da morte e do inferno tu tomaste. E nós te glorificamos e nos entregamos em tuas mãos. A morte não tem a vitória. Cristo venceu a morte e nós com ele vencemos. Mais uma vez, Senhor, nós oramos por estas famílias que perderam, Senhor, esses jovens missionários. Nós te pedimos, ó Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre estas famílias. Nós clamamos que o Senhor esteja lá ministrando a cada pai, a cada mãe, a cada irmão, a cada parente, a cada amigo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Senhor, leva